vamos gravar para vocês mais uma aula sobre equação do primeiro grau. Cinco x menos 6 igual a 3x mais 4. Como que resolve isso? Resolver uma equação é determinar a sua solução. Numa equação, podemos mudar os termos de um membro para o outro desde que lhes troquemos a sua operação, ou seja, eu tenho o primeiro membro e tenho o segundo membro. Se eu for trocar qualquer um número, qualquer uma letra de lugar, eu tenho que inverter a operação. Se o sinal é menos, ele passa a ser mais. Se o sinal é mais, ele passa a ser menos, ok? Então, ali observa o seguinte, ali eu já deixei trocado. Observa que no primeiro membro eu tinha um 5x, que estava no lugar certo, mas eu tinha um menos 6. O menos 6 não é para ficar no primeiro membro, é para ficar no segundo. Então, a gente levou para o outro lado, porém levou positivo, ele ficou mais 6. Aí, no segundo membro, o primeiro termo é um 3x. Ele está no lugar errado, porque letra é para ficar no primeiro membro. Então, observa que o 3x foi para o primeiro membro, porém, ele foi com o sinal de menos. E depois, a gente repetiu o mais 4, que está no lugar correto. Vamos lá. Agora, eu tenho apenas letras no primeiro membro e apenas números no segundo. Num dos membros ficam apenas as incógnitas e no outro os termos independentes. Agora, a gente efetua as operações. 5x menos 3x e no segundo membro mais 6 mais 4. 5x menos 3x, 2x e mais 6 mais 4, 10. O que eu faço agora? 2 vezes x é igual a 10. Dividimos ambos os membros pelo coeficiente da incógnita. Então, a gente vai dividir ambos os membros por 2. Olha lá. 2 dividido por 2 é 1, que a gente pode simplesmente cortar esse 2 e deixar somente o x. E 10 dividido por 2 é 5. Então, x igual a 5, nós temos aí uma solução. Agora, a gente vai fazer a verificação. Observa só. Vamos pegar a equação dada, 5x menos 6 igual a 3x mais 4. O que é verificação? Verificar uma solução é substituir a incógnita pelo valor encontrado. Se encontrar uma verdade ao final, a solução é válida. Senão, os cálculos devem ser revistos, porque tem que ser encontrada uma verdade. Se não encontrarmos uma verdade, ou esse cálculo aqui está errado, ou o cálculo anterior, onde você encontrou o x igual a 5. Então, olha lá. Nós vamos substituir o x por 5, que foi o valor que nós encontramos. Observa que aqui tem uma multiplicação, ó. Por quê? Entre o número e uma letra, que não aparece sinal aqui, ó, tem uma multiplicação. Então, você tem que ter essa consciência. Então, 5 vezes o x, que é 5, menos 6 igual a 3 vezes x, que é 5, mais 4. Resolvendo ambos os membros, eu vou resolver isso e vou resolver isso daqui. Aí, nós vamos lembrar de expressões numéricas. Primeiro, eu resolvo as multiplicações, para depois fazer a subtração e adição. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25, menos 6, igual 3 vezes 5, que é 15, mais 4. Concluindo, 19 igual a 19. Aí que vem a parte, se eu encontrar uma verdade. 19 é igual a 19? Sim, então é uma verdade. Então, a solução é válida. Se por acaso eu encontrasse um valor errado, aqui eu não ia encontrar uma verdade, eu ia encontrar alguma coisa errada. Se eu colocar um 4 aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 menos 6, 14. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. 14 seria igual a 16? Não. Então, eu teria que rever o cálculo ou o cálculo anterior. Chegamos a uma verdade, então 5 é realmente a solução da minha equação. Agora, a gente vai ver uma situação diferente. Vão aparecer parênteses. Aqui, por enquanto, é só para a gente treinar e observar o que acontece. Se tiver um sinal de menos antes do parênteses, eu vou fazer o quê? Nós vamos tirar os parênteses, trocando os sinais dos termos que estão dentro, semelhante ao oposto que nós vimos.
Menos mais 3, oposto de mais 3. Eu inverto o sinal que está dentro do parênteses e fico com menos. Menos o menos 5, o oposto de menos 5. Eu inverto o sinal desse menos e fico com mais. E é a mesma coisa que a gente utilizar aquela regrinha de multiplicação. Menos vezes mais dá menos, menos vezes menos dá mais. É a mesma coisa. Então, aqui eu ficaria com o quê? Observa, o menos 3x passou a ser mais, o mais 5 passou a ser menos, o menos 4 passou a ser mais, o mais 2x passou a ser menos. Esse sinal de menos, de negativo, antes do parênteses, a gente troca o sinal dos termos que estão dentro. Então, inverteu o sinal de todo mundo. Foi o que a gente fez aqui, então fizemos aqui também. Seria a mesma coisa que nós tivéssemos feito a regrinha de sinal da multiplicação. Observa, menos vezes menos, mais 3x. Menos vezes mais, menos 5. Menos vezes menos, mais 4. Menos vezes mais, menos 2x. Então, a gente pode fazer a regrinha ou simplesmente inverter o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Menos antes do parênteses, então eu vou inverter o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Como que vai ficar, então? Observa, menos x, mais 4x, menos 4x. Menos 2 para mais 2, mais 5 para menos 5. Então, tem sinal de menos antes do parênteses, o parêntese some, a gente tira os parênteses e troca os sinais dos termos que estão dentro, sempre. Se o sinal for de positivo antes do parênteses, a gente tira os parênteses mantendo os sinais que estão dentro. Eu falei isso aqui para vocês também na época do oposto. O sinal de mais não é oposto, então a gente conserva o sinal de quem está dentro. Sinal de mais não é oposto, então conserva o sinal de quem está dentro. Ou, mais uma vez, podemos utilizar a regrinha de multiplicação. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais, mais. Então, nesse exemplo, como que fica? Eu simplesmente tirei o parênteses, esse sinal aqui vai sumir, eu vou ficar com quem está dentro. Observa, menos 3x, mais 5, menos 4 e mais 2x. Esse sinal de mais some e o parêntese também some, eu fico só com quem está dentro. Se eu fizer a regrinha de multiplicação, eu chego ao mesmo resultado. Mais vezes menos, menos 3x. Mais vezes mais, mais 5. Mais vezes menos, menos 4. Mais vezes mais, mais 2x. Então, eu simplesmente repetir quem está dentro do parênteses. Outro exemplo, sinal de mais antes do parênteses, eu vou só repetir quem está dentro dele. Então, eu vou ficar com menos x, mais 4x, menos 2 e mais 5. Vamos lá para as equações com parênteses e também com um número positivo antes do parênteses. Se eu tenho ali um mais 2, que multiplica menos 3x mais 5, lembrando que aqui, embora não apareça, tem um sinal de multiplicação, ok? O que a gente faz? Tiramos os parênteses, aplicando a propriedade distributiva, mantendo os sinais dos que estão dentro. Imagine que tivesse só o mais aqui, eu não tenho 2, somente o mais. Eu não ia mexer nos sinais aqui de dentro, então eu não vou mexer. Eu vou multiplicar por 2 todo mundo que está aqui dentro do parênteses, mantendo os sinais. Então, vai ficar mais 2 vezes menos 3x. O menos vai continuar menos e 2 vezes 3 dá 6. Então, mais vezes menos, menos, 2 vezes 3, 6x. O x a gente só repete. Então, olha lá, novamente, mais vezes menos, menos. Como é mais, não inverte esse sinal, repete. 2 vezes o 3x, 6x. Agora, mais 2 vezes mais 5. O sinal de mais não inverte esse sinal, então vai continuar positivo. 2 vezes 5, 10. Então, mais 10. Se tiver um número negativo antes do parênteses, que é uma multiplicação,
eu vou fazer o quê? Vou tirar os parênteses aplicando a distributiva e inverter os sinais. Novamente, imagina que não tivesse esse 2. Esse menos trocaria o sinal de quem está aqui dentro. Então, eu vou trocar o sinal e multiplicar por 2. Como que fica, então? Menos 2 vezes menos 3x. Menos vezes menos dá mais, ou seja, inverte esse sinal. 2 vezes 3x, 6x. Observa, inverteu o sinal e multiplicou por 2. Aqui também vai inverter o sinal, menos vezes mais é menos, e vai multiplicar por 2. Menos vezes mais e 2 vezes 5, menos 10. Vamos resolver, então, essa equação que tem parênteses. Nós vamos primeiro eliminar os parênteses, como nós fizemos nos slides anteriores. Esse sinal de menos inverte quem está aqui dentro. Esse sinal de menos inverte quem está aqui dentro. E esse 2 multiplica quem está aqui dentro. Então, tenho aqui e aqui para ser resolvido. Observa, esse sinal de menos inverte quem está dentro. Então, menos 3x se tornou mais 3x, mais 3 se tornou menos 3. Menos 2 vezes. Observa, mais virou menos e o menos virou mais. E eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 4x e 2 vezes 1. Observa mais uma vez. Menos vezes o mais, menos. 2 vezes 4x, 8x. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, 2. Igual. E aqui, como não tem parênteses resolvido, vamos só repetir. Vamos organizar os termos em seus devidos membros, fazendo as inversões de operações. Observa. No primeiro membro eu quero só letra, então esse 3 está no lugar errado, esse 2 está no lugar errado. No segundo membro eu quero apenas números sem letras, então esse menos 3x está no lugar errado. Essas setinhas que eu coloquei indicam que esses dois números têm que ir para o segundo membro e esse aqui tem que ir para o primeiro. O que eu vou fazer então? Mais 3x repete, menos 8x repete. E esse menos 3x tem que vir para cá, observando que eu fiz a inversão da operação. Estava diminuindo, eu passei somando. Igual, menos 2 repete, o mais 5 repete. Agora, eu tenho que trazer esses dois, ó. O menos 3 vem mais 3, o mais 2 vem menos 2, sempre fazendo inversão de operação. Aí, ó, só para a gente conferir mais uma vez, eu tinha 7 números em cima, eu continuo com 7 números embaixo. Esse a gente repetiu, esse a gente jogou para lá, sinal contrário. Esse a gente repetiu, esse a gente jogou para lá, com sinal contrário. Esse a gente repetiu, esse a gente jogou para cá, sinal contrário. Esse a gente repetiu. Então, eu tenho que lembrar de fazer as inversões das operações. Agora, eu vou agrupar os termos. O mais 3 menos 6 mais 3. Aqui eu posso fazer esses dois primeiros e depois o último. Eu posso somar os dois que são positivos e depois diminuir esse daqui. Tanto faz, mas tem que lembrar das regrinhas que nós utilizamos lá no iniciozinho das nossas aulas. Mais 3 dá mais 6. Mais 6 menos 8, menos 2. Aqui, novamente, eu posso juntar esses dois e depois juntar novamente os dois aqui de baixo. No final, vou ficar com mais 4. O que eu faço agora? Vou dividir ambos os membros pelo coeficiente da incógnita. Na incógnita, eu tenho um menos 2 acompanhando, então vou dividir ambos os membros por esse menos 2. O menos 2 dividido por menos 2 dá 1, então vai ficar só com x, que é o meu real objetivo. E mais 4 dividido por menos 2. Regra de sinal, mais dividido por menos, menos. E 4 dividido por 2. X igual a menos 2. Então, eu tenho a minha solução. Lembrando que eu poderia fazer uma verificação aqui para ter certeza que esse número de um lado vai ser igual ao número do outro.
Vamos lá agora para esse exemplo aqui, ó. Observa. Aqui tem um sinal de mais, então eu não mexo com quem está aqui dentro. Aqui tem o sinal de menos, então eu inverto os sinais de quem está aqui dentro. Aqui tem um menos 3 multiplicando, então eu vou inverter o sinal e multiplicar por 3. Vamos lá. Vamos eliminar os parênteses primeiro. Sinal de mais não inverte, só repetir. Sinal de menos inverte, os dois eram positivos, os dois passaram a negativos. Igual, menos 3 vezes x, eu vou inverter o sinal, o mais vai virar menos, e 3 vezes x, 3x. Menos vezes menos, inverte esse sinal, vira mais, 3 vezes 2, 6, e repete esse 4 ali. Vamos lá. Vamos organizar os termos em seus devidos membros, fazendo as inversões. Vamos lá. Aqui eu quero apenas letras. Então, esse 2x fica, esse 2x fica. Esse menos 5 não é daqui, vai para o outro lado. Esse menos 1 não é daqui, vai para o outro lado. Vamos para o segundo membro. Aqui eu quero apenas números. Então, esse menos 3x vai para o outro lado. Esses que eu marquei, eu vou inverter a operação. O restante, eu vou só repetir no mesmo membro. Então, mais 2x, menos 2x, e o menos 3x inverte para mais 3x. Igual. Mais 6, mais 4, menos 5 vai vir para cá, mais 5, menos 1 vem para cá, mais 1. Mais 2x menos 2x, quem já percebeu, já podia até ter cortado aqui em cima, mas dá zero isso daqui, ó. Mais 2 menos 2 dá zero. Então, eu vou ficar só com o mais 3x, agrupando aqui, né, os termos. Aqui, todo mundo é positivo, então, eu vou juntar todo mundo. 6, 4, 5, mais 1, 16. O que eu faço agora? Vou dividir ambos os membros pelo coeficiente da incógnita. Então, vou dividir todo mundo por 3, né? Esse mais aqui nem precisava colocar. Vou dividir todo mundo, coloquei aqui, ó, mais 3 dividindo. O mais 3 com mais 3 vai dar 1 na divisão. 3 dividido por 3 é 1. E aqui, 16 dividido por 3, como não dá uma divisão exata, a gente vai deixar na forma de fração mesmo. E eu tenho a minha solução. Vamos aí para mais um exemplo. Vamos eliminar os parênteses. Vamos observar aqui não tem parênteses, eu vou repetir. Aqui eu tenho um menos 3 multiplicando parênteses. O menos vai inverter os sinais e o 3 vai multiplicar. Então, menos vezes menos dá mais, ou inverteu, 3 vezes x. Menos vezes mais dá menos, ou simplesmente inverteu, 3 vezes 2, 6, igual. Multiplicando por 2 aqui, 2 vezes x e 2 vezes 1. 2 vezes x, 2 vezes 1. E repetir o menos 4. Vamos organizar os termos em seus devidos membros, fazendo as inversões de operação. No primeiro membro, eu quero apenas os que têm letra. Então, esse número aqui, que é o termo independente, tem que ir para o segundo membro. Aqui, eu não quero nenhum termo que tenha letra. Então, esse 2x tem que ir para o outro lado. 2x mais 3x. Esse 2x vai vir para cá. Vou inverter a operação, menos 2x. Igual, mais 2, menos 4. E esse menos 6 inverte a operação. Vamos lá agrupar os termos. 2x menos 2x, se você perceber que também vai sumir, vai dar para cortar. Senão, você faz 2 mais 3, 5, e 5 menos 2, 3, que vai voltar a ficar só com esse 3x. Igual. Juntando aqui, vou somar os positivos, ó, 8, menos 4, 4. E eu vou fazer o quê? Dividir ambos os membros pelo coeficiente da incógnita. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, então a gente pode cancelar, que é o objetivo, ficar só com x. Mais com mais fica mais, e 4 dividido por 3, que não dá para dividir, a gente deixa na forma de fração. E nós temos aí a nossa solução.
Prontinho, finalizamos a aula de hoje. Beijo, beijo e até a próxima.